Começando mais um Conexão Mente-Corpo. Toda quarta-feira, às 20h30, ao vivo, trazendo conteúdos para a nossa reflexão. E hoje nós vamos falar sobre crenças. Crenças. E o que são crenças? Como elas surgem? Por que elas moldam os nossos comportamentos? Então, as crenças, biologicamente falando, nada mais são do que uns emaranhamentos de um conjunto de neurônios totalmente energizado que bloqueiam carregado de emoção, que bloqueiam os caminhos e ficam aquilo evidenciado, com cargas mielinizada, com cargas de caminhos de comportamento. Então, o que acontece? Por quê? Porque tem uma forte carga emocional nesse complexo neuronal. O sistema de crença é isso, a gente percebe essa monoideia. Lógico que comportamentalmente falando, a gente vai falar o quê? São os porquês da vida. Porque nós somos envolvidos desde criança pelos nossos pais, pelo modo operantes dele. E as crenças surgem desse forte impacto emocional e também por repetição. Então eu vou citar um exemplo, por exemplo. Citar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Tá ali a professora numa sala de aula, ela não sabe o poder que ela tem sobre seus alunos. E ela chega, as crianças estão entregando o trabalho, e ela fala para o Joãozinho, que entregou por último: você sempre entrega por último. Aquilo pro Joãozinho, que não tem a psique formada, não tem respaldo para reagir àquilo, vira uma verdade absoluta e gera uma crença que eu sou incapaz, que eu não tenho jeito, que eu não presto para nada. E se é reforçado com os amigos do lado tirando sarro, bullying, aquela criança indefesa, Então, por momento constrangedor, por envergonhamento, então ele vai criando uma crença de que ele é incapaz, de que ele, ele não serve como amigo. Então as crenças vão formando assim, nesse forte impacto emocional e por repetições. E muitas vezes, esse sistema neuronal, ele é formado desde dentro da barriga até os 7 anos, esse sistema de crença. Porque a criança não tem construto assim, psíquico para reagir e relutar a uma verdade, que se torna uma verdade absoluta. Então, as nossas crenças vão moldar os nossos comportamentos. E é muito triste, porque muitas vezes as crenças são limitantes. Então, nós temos 2 tipos de crença. A crença que ela é limitante, que vai te estagnar, que toda vez que você tiver um comportamento semelhante, você vai retomar aquilo emocionalmente. É tudo no nível inconsciente. Muitas vezes a gente nem tem conhecimento das nossas crenças, os atavismos, as repetições sistêmicas, a fidelidade sistêmica. Então, esse caso que eu citei do Joãozinho na escola, ele vai estar ali sempre, aquilo para ele é uma verdade absoluta. Você não tem jeito, Joãozinho? Sempre é o último a entregar a tarefa. Poxa, para ele eu não tenho jeito. Logicamente, os pais são formadores muito fortes das crenças, porque são os primeiros significativos. E seguindo, a escola é um outro reforçador, mas a sociedade como um todo. Então, as crenças, por exemplo, positivas, a gente nem se questiona. Se eu falo para você, você é maravilhoso, desde o começo, você vai ser um grande... Isso vai formando uma crença na criança. Então, a importância também de ser um potencial
para essa criança desde de sempre. Então, quando eu falo que o adulto, né, como é que a gente vai trabalhar essas crenças estagnantes que me travou? Como trabalhar, né? As influências que nós tivemos sistêmicas, a influência dos nossos pais, os valores que nós demos, a interpretação que nós demos pela experiência vivida. Então, muitas vezes, por exemplo, o que gera trauma é uma crença, né? Então, o caso do Joãozinho lá da escola, que eu citei, a criança entrega o último trabalho, aquilo pode não virar uma traumatização, mas virou um trauma. E cada vez que ele tiver uma situação, mesmo em adulto, se repetir, a crença vem. Por isso que é importante a gente questionar o sistema de crença, porque crença é uma fé cega. As crenças boas, que nem eu citei, né? A fé inabalável no seu potencial, essa é uma crença positiva, fortalecedora. Isso a gente precisa desenvolver em nós. Então, quando nós adultos temos uma situação, por exemplo, financeira, muitas vezes é validado por crenças sistêmicas. Eu não posso, por fidelidade sistêmica, eu não posso ficar mais rica que minha mãe, por exemplo. É uma crença na cabecinha dessa criança, né? Ou então ela ouviu a mãe falar dinheiro é sujo, ou a família, as repetições e aquilo se torna uma verdade. Então, como a gente ressignificar, né, uma crença estagnante? Eis a grande questão. Porque o nosso cérebro, em poder daquela carga emocional muito forte, ele tá ali, é o caminho neuronal. Muitas vezes tem uma monoideia, para você ter uma ideia, né? É o que eu falei, biologicamente, o sistema de crença está ali, mielinizado com carga emocional muito forte. Tem uma grande energia. Então as pessoas ficam com monoideia, não vou fazer isso. Tem um caso, né, isso é antigo, que uma família fazia peixe e cortava a cauda do peixe. E toda a família, pai, mãe, né, a filha, a avó, e veio isso de geração em geração. Até que um dia a neta falou: "Ô vó, por que você corta o rabo do peixe?" Não sei, porque minha mãe fazia assim, a bisa, né? E aí ela foi e trouxe uma panela maior. E aí ela pôde fazer o peixe maior. Puxa, não é que você percebe? A gente não questiona. Então a gente vai repetindo padrões comportamentais como uma crença, como uma verdade absoluta. Não tinha nada a ver cozinhar com um rabo de peixe ou sem peixe, percebe? Então as crenças, elas devem trazer para a consciência o sistema de crença. As que estagnam, elas reverberam muito negativamente na vida da pessoa. Muitas vezes ela não se torna uma pessoa profissionalmente bem-sucedida, ou ela na parte emocional, na parte financeira, na parte profissional, nas qualidades das relações, ela não consegue falar não. Tudo isso são crenças, porque eu tenho que ser boazinha para ser aceita, são padrões de comportamento. É como nós interpretamos as experiências vividas. Então nós vimos aqui os dois tipos de crença, as estagnantes, né, as limitantes, que são as mesmas coisas, e as potencializadoras e positivas. Essa a gente nem vai falar porque ela é boa, né? A gente sabe quando aquela fé inabalável no seu potencial. Isso é uma crença positiva, que a gente tem falado aqui desde o começo da listinha lá do ano. E como elas surgem? Elas surgem de um alto impacto emocional e por repetições. Você ouve falar aquilo e vira uma verdade absoluta. Agora, a pergunta é, como a gente tirar, sanar, desfazer essas crenças? Como a gente se livrar dessas crenças limitantes? Essa é a grande questão. Adulto que somos,
Muitos procuram até uma ajuda profissional, mas muitas vezes a conversa com amigos, vai falando aquilo, vai desconstruindo aquelas ideias, né, que estagnam a pessoa. Ou por exemplos mais sucedidos, e a pessoa vai em busca do autoconhecimento, ela vai percebendo que ela tinha um padrão de crença que a limitava. Mas, de alguma maneira, o importante é você ampliar, sabe, coletando evidências contrárias à sua crença. Eu vou dar um exemplo. Coletando evidências contrárias a essa crença limitante. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no Papai Noel, vamos falar quando a gente é criança, a gente acredita em Papai Noel. Né? É normal a gente acreditar em Papai Noel e aquilo é lindo, é um sonho maravilhoso, a gente não quer nem deixar de acreditar em Papai Noel. Mas aí vem um amiguinho que tem uns 8 aninhos e fala para aquele que tem 6 que nada, Papai Noel não existe. O menino de 6 fala, você está mentindo. Só que aí ele vai fazendo uma ligação em cima daquela sementinha que se plantou. Opa, será que Papai Noel, ele fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que Papai Noel não existe mesmo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, nossa, mas será que dá tempo mesmo de o Papai Noel entregar para todas as crianças o presente? Aqui nem tem neve, aqui nem tem aqueles bichos que levam a rena. Será que isso procede? Até que um dia ele acorda, no Natal ele acorda e vê que aquele presente, ele vai coletando, ele vai expandindo aquela crença e aquela energia daquele impacto emocional grande quando foi que o Papai Noel apareceu na frente dele, dentro do nosso cérebro, ele vai se dissolvendo aquela energia e aquela crença, pra gente é normal não ter Papai Noel, né? O adulto, né? Apesar que a gente até se emociona quando a gente vê um Papai Noel na rua, na época de Natal. Mas estou falando do sentido de você expandir a consciência, trazendo para essa reflexão. E muitas vezes a gente precisa de um trabalho profundo, porque as crenças muitas vezes elas adoecem, né? As fobias são originárias de crenças. A gente tem que, é como se tivesse um núcleo, sabe, condensado, que a gente tem que, sabe, desfazer. Na terapia a gente tem que desfazer, são pessoas que têm a monoideia naquilo, e aquilo é verdade absoluta, ela nunca questionou. Eu tenho uma relação de mais de 100 frases de crenças limitantes para a prosperidade, por exemplo, que a gente tem que trabalhar o oposto. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Eu sei que dinheiro não dá em árvore, mas também, né, ele pode aparecer, ele pode vir com o meu esforço repetitivo, com o meu esforço consciente, com a minha vontade de ganhar. Qual que é o problema? Então, dinheiro é sujo. Como dinheiro é sujo? A gente lava as mãos, a gente tem que desconstruir algumas crenças. O meu trabalho, o mercado não absorve. Não, como assim o meu trabalho, o mercado não absorve? Eu fazendo diferente, o mercado vai absorver. Você percebe? Para toda frase limitante que estagna, você tem um antídoto para você refazer isso, o teu ressignificar essa crença, né? Aquela professora que falou para o Joãozinho, você não tem jeito, ela não fez por maldade, ela também ouviu isso lá dos pais, percebe? Ela está repetindo isso, ou ouviu de uma professora, e aquilo virou uma crença para ela nem se percebe. Então nós precisamos ampliar o nosso leque de possibilidades dos nossos comportamentos, porque as crenças moldam os nossos comportamentos, né? E uma coisa que eu tive, uma experiência que eu tive essa semana, eu estava fazendo um amigo bem próximo da minha família veio e falou, tia, é um sobrinho, tia, isso é difícil. Quando ele falou que era difícil, ele parou e falou, tia, sabe o que me fez lembrar? Eu vou falar, isso é demorado. Eu falei, ele falou assim, isso aqui quem me falou foi meu pai. E o pai dele era uma pessoa que tinha deficiência visual
e falou assim, na época que ele era vivo, ele falou assim, me mostra essa instrução aqui, na época, eu estava formando o WhatsApp ainda, aí ele falou assim, pai, isso aí é difícil. Aí o pai dele, que era um deficiente visual, falou, nunca fala que é difícil, fala que é demorado. E tem todo um sentido, né? E fez para mim uma diferença muito grande. Quando ele falou, tia, é demorado. Você vai ter que ler, assistir alguns tutoriais, você vai ter que se esforçar nesse sentido, mas é demorado, mas você consegue, você percebe? Como faz diferença uma palavra, mesmo na situação adulta? Então a gente usa, muitas vezes, a crença limitante para aprender um novo idioma. Ai, depois de velho é difícil. Como? Eu tenho dentro de mim todas as potencialidades, assim como você, né? Então a gente tem que trabalhar o nosso sistema de crença para alavancar, ainda que as nossas metas, porque senão, gente, aquela listinha vai ficar na gaveta, porque se a gente tiver essas crenças enraizadas, a gente não vai conseguir realizar nem 10%. Então a gente precisa desenvolver dentro de nós aquela fé inabalável no nosso potencial e também aquele esforço extraordinário para a gente atingir a meta. Não há crença limitante que, se você não reforça essas duas habilidades em você, que te tutibeie, que te deixa você para baixo e não faça realizar teus sonhos. Lógico que tudo isso é um processo, né? É muito importante. Quando a gente fala querer é poder, eu não acho que querer é poder, eu acho que agir é poder. Quando você tem que agir, você tem que passar para ação, né? A motivação, ela tem que ser intrínseca, tem que vir de dentro. Quando a gente fala que tem que vir de dentro, tem que trabalhar essas crenças, que você tem o potencial para realizar. Gente, então a crença é um tema muito amplo e de um valor terapêutico muito forte, porque ela também adoece. Antes só do que mal acompanhado, é uma crença. Aqueles jargões, sabe, que as pessoas, os antigos falavam isso, antes só do que mal acompanhado, é de pequeno que se torce o pipi, sei lá, tantas coisas. Quer dizer, a gente tem que questionar esses valores, né? Rico só tem amizade falsa, tem tantas frases que é interessante, né? O dinheiro não cai do céu, o meu trabalho, a vida é só sofrimento. A gente tem que desconstruir, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é assim, verifique o sistema de crença que você tem, o padrão de crença que você tem. Te destrói ou te alavanca? É fundamental, isso não é conto da carochinha, não. Isso é fundamental para o teu desenvolvimento profissional, teu desenvolvimento emocional, né? Crenças demasiadas têm alguma relação com a esquizofrenia? Então, essas são as crenças estagnantes. Aí é uma doença mental, né? Porque o esquizofrênico, esquizofrenia, mente dividida, ele não tem o dado da realidade, né? Aí entra nos transtornos, mas logicamente que é um transtorno mental que tem muita hereditariedade. Lógico que ele tem o sistema de crença dele, tem vários tipos de esquizofrenia, mas tem a crença, por exemplo, que alguém tá perseguindo ele, que é esquizoparanoide, ele fica paranoico em relação às pessoas. É muito mais que um sistema de crença, né? É um modo operandi interno dele, que também pode ser muito vindo, né? Não há estudos comprovando, mas muito da própria experiência de vida que ele viu dessa maneira quando criança, né? Lógico, não estou falando aqui que a crença determina a esquizofrenia. A esquizofrenia tem o seu valor ali, uma doença mental, né? Que não tem cura, mas tem tratamento, e é oriundo de dados de hereditariedade, de formação cerebral mesmo, que é muito além de crenças, né? Não estou falando isso, mas ele tem um sistema de crença que potencializa o quadro esquizofrênico dele, sim. Muito boa pergunta, viu? Obrigada aí pela participação.
Mas, por exemplo, a pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, que fica em mania, o sistema de crença dela precisa ser desconstruído. Ela está na mania, ela acha que né? Então, são casos graves. Aí nós estamos falando de casos graves, né? Eu quis trazer aqui a crença para os neuróticos mesmos, que somos todos nós, o quanto que impede nós nos desenvolvermos todo o nosso potencial por conta que a gente nem reflete essas crenças, né? Então é importante, primeiro, coletar evidências contrárias a essas crenças. Mas por que eu não posso? Por que eu não posso, sei lá, né? Se há alguma crença que você tem que te impeça de você... né? Tem, por exemplo, tem os padrões de crenças de alguns países que as mulheres usam a burca, são crenças, né? São crendices que para elas sair dali é muito mais difícil, né? Porque é muito enraizado, né? Elas também se posicionam ali. Então as crenças muitas vezes elas estagnam a pessoa e impede que elas tenham o seu potencial, né? De liberdade, de equilíbrio, de saudade, de viver uma vida mais saudável. Então, trazer o tema crença é muito importante, até para vocês refletirem sobre isso. Muitas vezes a pessoa fala, mas que tem que ver crença com o meu... Eu não acredito em nada. Não se trata dessa fé, dessa crença, né? Lógico que a crença, se você pegar aqui o dicionário, né, são opiniões adotadas com fé, né, e convicção em alguma pessoa ou algum evento. Você pega o dicionário sobre crença, mas é uma crença interna de que nós somos criados e vamos formando o nosso psiquismo, né, em determinadas situações, e quando ela tem envolvimento emocional muito forte, ela se repete em outras situações. E aí você trava, você não consegue falar. Por exemplo, falar em público, né? Tem pessoas que falam, não, eu não... Ou, por exemplo, a crença de que precisa ter feeling, precisa ser nato você ser vendedor. Isso é uma crença. Você pode desenvolver qualquer tipo de habilidade, percebe? Tudo que te impede do teu real potencial é uma crença estagnante. A gente precisa rever esses valores, né? E é isso que eu queria trazer com vocês. E a gente trabalha muito o sistema de crença com projeções mentais, ressignificando, trazendo potencialidades internas para que a gente possa falar, nossa, sentir na pele, em cada célula, essa questão desse potencial que você tem, né? Muitos vão falar, mas você fala de uma maneira muito otimista, eu tenho os meus limites, eu tenho os dados de realidade. Olha, gente, de tudo que a gente tem visto aqui, eu já tenho muitas pessoas que eu atendo. Quando as pessoas são determinadas, quando as pessoas querem, né, tirando a questão da saúde mental, da doença mental, mas a interpretação das nossas experiências, ela pode sim ser ressignificada. Eu não preciso repetir o que os meus familiares fizeram. Eu deixo com eles o modo operandi deles e sigo com o meu para um caminho mais libertador. E isso é a visão sistêmica da vida, e você potencializa isso em você. E aí você mexe nesse núcleo que te estagna. Quando você, trabalhando numa constelação familiar, você detecta o sistema de crença, né? Muitas mães perversas até, não por ser narcisistas, mas não por quiseram, porque também elas repetem sistemicamente. Você não precisa ficar repetindo esses padrões. São padrões sim, né? A gente chama de atavismo, vai repetindo sem perceber, ou por fidelidade sistêmica. Então você ressignifica e pode trilhar a tua vida diferente, né? Por exemplo, atrás da pessoa não conseguir falar um não, tem uma crença. Ou porque você precisa ser boazinha, ela ouviu da mãe, não faz assim, moça bonita tem que ser boazinha. Não, a gente tem que desconstruir isso. Eu preciso sim
E quando você consegue falar não de uma maneira que não prejudique o trem e também você se beneficie desse não, é libertador. É libertador. A comunicação não violenta fala muito sobre isso. Você vai ver as tuas necessidades e as necessidades do outro, né? E é libertador e está tudo bem. Só que os nossos, né, muitos pais, muitas gerações anteriores, a gente tinha que baixar a cabeça, até por conta do patriarcado, até por conta do sistema que imperava, até por conta do machismo. Então a gente precisa refletir sobre esses valores para a gente se libertar, percebe? E é isso, meu bem. Crenças demasiadas é aquela pergunta que ele fez aqui. E agora eu quero vocês voltem um pouquinho para dentro, essa conexão mente e corpo, trazer esses conteúdos para dentro de você, que você feche os olhos se você assim desejar, esteja no momento presente, observe o som que está lá fora. Se você consegue ouvir o som aqui que está aqui, o próximo, olha que maravilha! Essa sensoriedade, né? De você ouvir o som, captar o som e perceber se ele vem daqui, se ele vem daí, de que lado que ele vem. Tudo é o momento presente, né? Os sons, os cheiros, o tato, a sensação da tua pele. Você precisa voltar para dentro para ver quem você é, né? Quais são os teus desejos, quais são as tuas inquietações, quais são o teu sistema de crença que te boicota para uma vida melhor. É esse ser estar nesse mundo que a gente busca trazer, né? E a gente vai desfarelando aquele núcleo energético daquela crença e libertando esse ser, trazendo potencialidades para você. E você não precisa ficar repetindo o teu sistema, nem repetindo aquela professora que fala que você não tem jeito. Tem um jeito sim, quem não tem jeito é você. E é isso, meus amores, eu agradeço. Toda quarta-feira a gente tem aqui trazido essas reflexões, né? Então, se vocês quiserem dar sugestões, mande sugestões de temas ali nas mensagens, né? E a gente vai falando, vou trazendo, e uma construção uma em cima da outra, que é importante, porque vai te trazendo clareza, e a gente está carente disso, né? De refletir, de trazer conteúdos que possam te levar, né? Por que será que eu ajo de determinada maneira? Né? Por que será que eu impactuo quando eu conheço uma pessoa e boicoto essa pessoa e não consigo me relacionar? Por que será que eu sempre fico na defensiva nas minhas relações interpessoais? Muitas vezes são um sistema de crença, que eu preciso me defender, que eu preciso, né? O meu ataque é a minha defesa. Então, você percebe o quanto que isso vai trazendo, né? E mesmo que você tenha vivido uma experiência traumática, é necessário sim você refletir, sabia? Sobre o que você passou, né? Obrigada, querida, que bom que você está aqui. Maravilhosas reflexões, eu precisava estar aqui hoje. E é isso, a gente traz esses conceitos, e quem puder pegar essa sementinha, né, e trazer para dentro, revigorar o teu ser, eu já me sinto agraciada. Ó, fiquem com Deus, até a quarta-feira que vem, às 20h30. E eu também, todas essas lives estão colocadas no meu canal de YouTube, eu vou divulgar aqui para vocês, para a gente fazer, né, levar esses conhecimentos para as mais pessoas, né? E é isso. Ó, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.